Bom dia, boa tarde, boa noite, seres humanos e seres biônicos desse mundão sem fronteiras. Aqui quem vos fala, dessa vez é a Deb, a mais nova produtora de conteúdo científico deste canal, o Mais Que Raios. E hoje eu queria conversar uma coisa muito legal com vocês e compartilhar um pouquinho das minhas dúvidas com vocês e levá-las até a Cláudia. Vocês já pensaram o que acontece depois que um satélite é lançado? Então vamos lá, vamos pensar comigo. O satélite é concebido, projetado, fabricado e lançado. Mas e depois? O que acontece? Como é que essas informações que o satélite coleta chegam até aqui e viram relatórios para nós? Quem vai responder essas perguntas é a Cláudia, nossa querida Cláudia Raios, que trabalha no Centro de Rastreio de Satélites do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Cláudia, seja bem-vinda hoje! Oi, Debbie, obrigada por me receber no canal Mais Que Raios. Eu sou a Cláudia Medeiros, que também sou produtora de conteúdo científico nesse canal. Mas hoje eu sou uma convidada especial para responder todas essas perguntas que a Debbie fez para vocês sobre a minha profissão hoje, que é controladora de satélites no Centro de Controle e Rastreios do INPE. O INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais brasileiro, que fica a sua sede principal em São José dos Campos, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Cláudia, então eu já vou começar com a pergunta, a dúvida que não quer se calar. Qual que é o papel do Centro de Rastreio no programa espacial? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. É a parte fundamental a partir do momento que o satélite entra naquele lançador e vai para o espaço. Porque o Centro de Controle de Satélites, ele tem a responsabilidade de garantir que o satélite vai funcionar em órbita. Então, quando ele vai para o espaço, ele vai com algumas funções básicas carregadas, mas logo ele precisa de intervenção humana. E aí é onde entra o Centro de Controle e Rastreio. Então, a gente já tem o Centro de Controle e Rastreio desde o momento em que o satélite entra em órbita, certo? E quais são essas atividades, então, que são feitas assim que o satélite entrou em órbita? Como é que são as atividades no Centro de Rastreio e Controle? Na verdade, as atividades do Centro de Controle e Rastreio, elas começam antes do satélite ser lançado, porque quando o satélite é fabricado, ele precisa ser formatado para transmitir numa certa faixa de frequência, numa certa linguagem de comunicação, né? Um padrão de comunicação que possa ser entendido por uma antena que vai estar aqui em solo. E quem vai estar controlando essa antena normalmente é o centro de controle. E esse centro de controle, então, precisa já estar comunicando com quem fabricou aquele satélite, com quem colocou aquela antena que vai transmitir aquela informação do satélite já antes, para criar esse enlace, esse padrão de comunicação entre o satélite e a estação de recepção. Então, alguns meses antes, às vezes anos, depende da complexidade do satélite, o centro de controle já começa, então, essa conversa com os engenheiros que são responsáveis por fabricar o satélite, principalmente os que são responsáveis por essa parte de formatação de telemetrias do satélite. A gente vai falar um pouquinho mais do que são essas telemetrias. Mas é como o satélite conversa entre uma antena e outra. A antena que está lá no satélite e a antena que está aqui no solo. Então, começa nessa fase. E quando o satélite vai, então, no foguete, essa responsabilidade que antes estava nas mãos dos engenheiros lá no laboratório de construir o satélite, passa, então, para o centro de controle. Então aí o centro de controle assume a responsabilidade de cuidar desse satélite para que ele funcione a pleno vapor. Bom, como vocês puderam ver, é uma função essencial para que a gente tenha então os dados da missão que foi projetada para o satélite que agora já está em órbita. E Cláudia, me conta um pouquinho o que é feito lá no dia a dia no centro de rastreio. Mas antes, você pode lembrar a gente quais satélites hoje estão no poder do centro de rastreio do INPE? Na data de hoje, que é 27 de setembro de 2023, nós estamos monitorando constantemente 6 satélites. O SCD-1, o SCD-2, o Cibers 4, o Cibers 4A, Amazônia 1
e o Sport. Então, esses são os satélites que nós estamos monitorando constantemente dentro do centro de controle, todos os dias, 24 horas. O Brasil tem vários satélites, né? Não é só o INPE que tem satélites, mas tem satélites comprados por empresas no Brasil, particulares, né? Por exemplo, a Visiona, ela fabricou o próprio satélite, mandou o VCube. Ele não é monitorado pelo INPE, ele é monitorado pela própria empresa. Também existem satélites da defesa, que são monitorados pelo Centro de Controle da Defesa. Então, a gente tem essa diferença, mas os satélites que são fabricados no INPE, satélites científicos, normalmente voltados para alguma atividade científica, de monitoramento, por exemplo, no caso do Cibers, né, sensoriamento remoto, no caso dos SCDs, das plataformas de coleta, esses satélites são monitorados, então, pelo INPE. Mas o INPE também pode oferecer o serviço de rastreio e controle para outros, para quem tiver interesse, né, de contratar esse serviço. Só que precisa ter espaço e agenda. Então, é por isso que a gente tem ali a limitação de quantidade nesse momento, tá? Cláudia, você falou do SCD-1 e eu acho que é uma oportunidade muito bacana da gente relembrar que orgulho que foi para o Brasil ter este reconhecimento internacional de ser o único país com satélite com maior tempo de vida útil e ainda em atividades em órbita. Conta mais um pouquinho como é que foi essa conquista na percepção do centro de rastreio. Para a gente do centro de controle foi maravilhoso, não só para o centro de controle, né, mas para o INPE, porque o SCD-1 foi uma concepção de um projeto que tinha várias etapas, né, e uma das etapas era colocar um satélite e ser capaz de monitorar esse satélite e garantir esse satélite funcionando em órbita. Só que quando eles construíram o SCD-1, aí os engenheiros que analisaram o satélite, eles imaginavam o quê? Com os componentes, com tudo o que a gente construiu, a gente garante 6 meses de vida. Mas eles construíram como se fosse o projeto da vida deles, entendeu? E ele é um satélite simples, considerado simples. Ele é praticamente um transponder, né? Ele praticamente replica informações de solo de uma estação para outra. Então ele não é tão complexo que seja um satélite que possa vir a dar muitos problemas. Mas não se imaginou que ele fosse durar 30 anos, né? Então, quando ele chegou nessa marca e ainda funcionando, ainda cumprindo a sua missão, pra gente é emocionante saber que a gente construiu um satélite que tem uma duração aí de 30 anos, o SCD-2 também está ali na casa dos 20 e poucos anos. Isso é fantástico. Não tem nem... é um orgulho de saber que nós tivemos capacidade de construir esse satélite, garantir o funcionamento dele, a operação ao longo do tempo, e também demos uma boa parte de sorte, né? Dele não ter encontrado com nenhuma colisão, com nenhum debris, com nenhum lixo espacial. Eu acho interessante também dar uma palhinha sobre a engenharia do SCD-1, que atualmente ele funciona não 100%, né? Quando ele foi lançado, as baterias dele já não funcionam mais. Como ele é revestido com painéis solares, todas as vezes que ele consegue recarregar, ele volta a funcionar, então ele consegue emitir dados que foram coletados das PCBs. E é um outro ponto muito interessante falar também que o trabalho do INPE não é só a parte do satélite, né? Além também do centro de controle que a gente está falando hoje, também tem essa outra parte de solo. Por exemplo, as PCBs foram desenvolvidas também pelo INPE, então é muita pesquisa, muita tecnologia sendo desenvolvida em projetos tão especiais para a gente. Então acho que realmente esse reconhecimento internacional ele fala muito sobre a garra do brasileiro em continuar mesmo quando tudo tem contra. O nosso país ele tem algumas limitações com relação a verba para investimento, mas mesmo assim nós estamos conseguindo continuar. E espero que possamos voltar aos tempos áureos de investimentos, como foi na época do próprio SCD-1, onde se acreditava tanto no projeto espacial que pagou-se o preço de construir. E viu-se que valeu a pena, porque o satélite está aí, né? Se o país voltar a investir e pensar em ciência e tecnologia como uma meta, e vamos em frente, a gente possa conseguir atingir mais satélites no espaço, atingindo bastante tempo de vida, ou tempo suficiente de vida para trazer bastante resultados positivos para o Brasil, como está acontecendo com a Índia, por exemplo, né? Cláudia, falando ainda sobre o SCD-1, como ele não tem mais o funcionamento dele 100%,
Como é que são as atividades no centro de rastreio em relação a ele? Todas as janelas que ele está em cobertura das antenas, ele está transmitindo dados? Como é que funciona esse mecanismo? Normalmente, o período que é considerado noturno, né, que seria o período onde as nossas antenas estão sem sol, né, sem iluminação solar, seriam os períodos onde nós não conseguiríamos entrar em contato com o satélite. Mas como ele está numa altitude de cerca de 600, entre 600 e 700 quilômetros, então ele continua ainda recebendo o sol. Ele tem um tempo maior de incidência solar do que a antena aqui na Terra. Então, mesmo quando a gente está no período de eclipse, que seria um período noturno, ele ainda tem um pouquinho de incidência solar. Então, nós costumamos ainda continuar recebendo mensagem ou dados desse satélite, mesmo quando ainda é noite aqui, mas geralmente no início da noite ou no início da madrugada, no fim da madrugada, né? Que é um período em que ele ainda tem capacidade de receber um pouquinho de sol. Então, assim, a gente tem uma perda de cerca de 30% da capacidade de cobertura, né? Por causa da posição que ele está, mas nos outros 70% a gente está fazendo contato com ele aí e pegando dados. Se ele estiver dentro dessa janela iluminada, passando sobre as nossas antenas, nós vamos conseguir pegar os dados. E durante o dia, durante 24 horas de trabalho no centro de controle, quantas janelas vocês analisam, assim, de todos os satélites? Os satélites nas altitudes dos monitorados pelo Brasil, eles passam a cada cerca de 100 minutos. Então, o que, em geral, dá 14 a 15 órbitas em torno da Terra ao longo de um dia. Considerando que a Terra está girando, o satélite pode estar ali fazendo as 14 voltas, né, em torno da Terra, mas não vão ser as 14 que a gente vai conseguir ter visibilidade. O máximo que a gente conseguir fazer com o satélite que vai passando, a gente vai fazer. Por causa da órbita dos Cibers 4, 4A e o Amazônia serem órbitas polares, ou seja, ele gira em torno da Terra passando por cima dos polos, então nós só conseguimos vê-los 2 vezes no dia, perto do horário do almoço ou perto do horário das 10, 11 horas da noite local. Nesses horários a gente consegue, então, muitas vezes receber 2 ou 3 passagens do satélite sobre as nossas antenas. De manhã, 2, 3 à noite, às vezes 3 de manhã, 2 à noite, mais ou menos é a quantidade de vezes que a gente consegue entrar em contato com esses satélites num dia. Já os SCDs, o SCD-1, o SCD-2 e o Sport também, eles são órbitas mais próximas da órbita equatorial, né? Então eles têm uma inclinação que permite com que eles revisitem a região de cobertura da antena mais vezes do que no polo. Então, por isso a gente consegue ter, então, mais vezes acesso a ele. Praticamente todas as vezes que ele contorna a Terra, a gente tem contato com esses satélites, de alguma forma sobre a nossa antena. Isso vai variando ao longo do dia, tem vezes que isso cobre mais o período da manhã tarde, às vezes maior tarde e noite, às vezes mais noite e madrugada. Quando é mais noite e madrugada é quando a gente acaba perdendo um pouco mais de rastreio do SCD-1. Mas normalmente, como isso é muito periódico, vai variando, né, ao longo da semana, a gente sempre está em contato com esse satélite, ele está sempre na nossa vista, tá? E a gente tem mais que uma estação também. Então, mesmo que eles estejam passando simultaneamente, a gente consegue contatar um satélite e outro satélite usando antenas diferentes. E aí o satélite passou, é o momento de uma janela. O que vocês fazem? Toca uma sirene, solta fogos, alguém grita, Cláudia, o satélite está passando! O que acontece? Se gritar, você faz? Então, na verdade, essa foi uma pergunta até da prova quando eu fiz para entrar, sabia? Se tocava um alarme quando a gente tá lá no centro de controle. Não toca um alarme, tá? Mas o que acontece é que é mais uma das funções do centro de controle, tá? Então, o que o centro de controle tem como missão ali? Então, o satélite foi lançado, a gente tem um engenheiro que ele pega, então o foguete fala assim, o dono lá do foguete fala assim, eu vou pegar o seu satélite e vou colocar ele nessa posição.
com essa velocidade. Então, quando ele coloca o satélite naquela posição com aquela velocidade, o satélite, então, passa a girar em torno da Terra ali, né? E nesse movimento de giro que ele vai fazendo em torno da Terra, a gente vai mapeando a posição que o satélite está. E com esse mapeamento, a gente faz uma projeção de por onde o satélite provavelmente vai passar. Então, essa projeção é que faz com que nós saibamos que hora o satélite vai passar em cima da nossa antena. Então, a gente vai lá e usa um mapa lá e faz um cruzamento entre o horário que o satélite vai passar nas regiões que ele vai passar e se tem antena naquela região. Quando esse dá um match ali, né, satélite passando com antena, aí então a gente tem uma janela de visibilidade, que é o que você acabou de comentar. Então essa janela de visibilidade geralmente é curta, 10, no máximo 15 minutos, em que eu consigo ter esse contato com o satélite. Durante essa janela, a antena fica ali só esperando o satélite chegar na posição prevista inicial. E aí, a hora que ela encontra o satélite na posição prevista inicial, ela faz o enlace então com o satélite, ela passa a traquear, né? Ela passa a acompanhar o satélite. Então, ela vai acompanhando o satélite na mesma velocidade do giro do satélite, e o satélite vai mandando dados para essa antena. E aí, essa antena, então, pega esse sinal, né, de transmissão, pode ser em banda S, banda X, UHF, depende do satélite, depende da antena, e o sistema converte, então, né, também tem um sistema de track e controle, que faz, então, a conversão desse sinal, né, dessa onda, em um sinal digital, analógico, digital, e tem um programa lá, SAT-CS, que foi formatado, então, para decodificar esse sinal e mostrar para mim ali a informação numa linguagem mais acessível. Então ele me mostra, então, a tensão do satélite, a corrente do satélite, se o painel está funcionando, se o painel não está funcionando, se a câmera está ligada, se não está ligada, se a antena está medindo, não está medindo, o que está acontecendo dentro desse satélite. Então nessa janela de 15 minutos, eu fico recebendo esses dados todos ali na minha frente, assim, um monte de número, assim, tipo Matrix, mais organizadinho, porque o programa interpreta uma boa parte pra gente. E aí ele mostra, e nesse intervalo, então, eu mando medidas, eu mando alguns comandos para o satélite, se precisar algum tipo de atuação, eu mando nesse momento, até que ele sai da visibilidade da antena, e aí a gente fica aguardando o próximo rastreio. Esses dados todos que eu peguei, eles são os dados de funcionamento do satélite. Então eles vão, então, para a dinâmica orbital, eles vão para quem é responsável por gerenciar o satélite, verificam se está tudo funcionando, se dá para fazer, então, uma nova projeção da próxima vez que o satélite vai passar, a partir desses dados atualizados, porque são dados de tempo real. Então, lá nas estações, tem alguém controlando e cuidando para que a antena funcione. Então, além de controlar o funcionamento da antena, a parte mecânica, os cabos, o posicionamento, e todo o sistema, os softwares, né, os decodificadores que vão fazer a conversão de um sinal de ondas para sinal elétrico e depois conectados, então, via internet e ser transmitidos até chegar no centro de controle aqui, tem todo um caminho, tem todo um processamento de dados e tem todo um grupo de pessoas trabalhando. Uma dúvida que me perguntaram bastante é se as imagens que os satélites fazem já chegam prontinhas para você ali na hora que você está num período de janela. Não, gente, eu não tenho controle remoto e não é Google Earth, tá? Quando o satélite está conectado com você, quando ele está passando sobre, mesmo sendo um satélite de sensoriamento remoto, eu não fico vendo a imagem de vocês sendo filmada lá de cima, né? Mesmo que não é essa a função dos nossos satélites no Brasil. Pelo menos desses que a gente está tratando aqui. A gente tem um satélite da defesa lá, um SGDC, que pode ter uma função um pouquinho diferente dessas, mas nos satélites do INPE que nós utilizamos, mesmo os de sensoriamento remoto, ele manda assim, em tempo real. Lá na estação, por exemplo, de Cuiabá, a gente tem uma antena dedicada para receber só dados de carga útil. O que é dados de carga útil? Dados de carga útil são esses, são os dados da imagem. Porque para mim, lá no centro de controle, eu não preciso ver a imagem do satélite, eu preciso que ele funcione. Agora, quem vai usar o dado, que são vocês, os usuários, eles precisam que a imagem seja certinha. Então tem uma equipe lá
que fica recebendo essas imagens e vendo se o satélite está mandando as imagens com o horário GPS certinho, se as imagens não estão com ruído, né? Mas é aquele dado bruto, né? Imagina aquela foto mal tirada, assim, né? Você tem ali a primeira imagem que pode ter, que ainda não é uma imagem formada. São várias linhas de dados, de informações das imagens, que depois, quando você junta, forma então ali uma grande imagem, né? Um grande polígono da imagem que é ofertada depois para uso. Se existe um aplicativo, né, dentro do centro de controle, em que ele vai me mostrando ali os dados que eu estou recebendo. Só que ele vai mostrando a imagem linha por linha, assim. E você olhando linha por linha, a princípio parece muito pouco significativo. Quando você junta todas elas, aí você tem a imagem formada. E aí isso quem faz é um outro centro responsável pelo tratamento de imagens. Tá vendo, gente? Fiquem tranquila, a Cláudia não tá monitorando a casa de ninguém. Podem ficar tranquilo. E não adianta me pedir que não tem como eu apontar para casa de vocês, nem para ver lá se tá tudo certo. Não dá para fazer nada disso, pelo menos nos nossos satélites. E também não é a nossa função, né? Eu acho legal também falar de outras funções que o centro de controle faz. Então, por exemplo, quando a pessoa vai lá visitar o centro de controle, quem não foi, quem ainda não foi, estejam convidados para ir visitar. É uma experiência muito bacana. Acho que, independente se é da área ou não, é algo muito, muito interessante de se conhecer. E vocês vão lá, a hora que vocês entrarem, vocês vão ver alguns painéis, e um deles é um de monitoramento de debris. Então, fala um pouquinho também para a gente sobre esses outros monitoramentos que são feitos além dos satélites em si. Esse é um dos mais importantes e principalmente tende a ser um dos mais importantes nos próximos anos. Com o aumento do número de satélites no espaço e também com o aumento do lixo espacial, nós temos, então, hoje, um ambiente poluído, né? Vamos dizer assim, poluído porque tem um monte de objetos lá que não são mais úteis, né? E você não tem como ir lá e tirar e limpar. Pelo menos, por enquanto, ainda não tem uma técnica tão avançada para fazer a remoção desses lixos espaciais lá. Então, o que a gente faz? O nosso satélite, nós que temos condições de fazer esse controle desse satélite, fazer com que ele mude de posição, que ele mude de apontamento, nós ficamos, então, em alerta, conectados com uma rede mundial que faz o controle de todos os objetos que tem no espaço. Porque, para quem não sabe, a gente tem milhões de objetos no espaço, alguns da ordem de centímetros, milímetros, e outros grandes o suficiente, ou pequeno. Na verdade, nessa altura do campeonato, né, pequeno ou grande não faz mais muita diferença, porque a velocidade é enorme. E nós conhecemos a equação de Einstein. Então, uma velocidade muito grande, energia muito grande, qualquer impacto é significante. Mas tem muitos objetos que a gente consegue monitorar e a gente sabe que quando ele está em rota de colisão com o nosso satélite, alguém tem que sair da frente. E o nosso centro de controle, então, tem uma equipe preparada para fazer análise de colisão. Todos os dias nós recebemos um relatório de todos os objetos que estão no espaço e que oferecem algum risco de colisão para os nossos satélites. Nós pegamos então esses dados que são enviados pela Space Track, pela NORAD, que são sistemas de detecção mundial que fazem ali o rastreio de objetos no espaço. Eles mandam, a gente coloca então na nossa matriz, bate ali, confirma com os nossos satélites, se vê que o nosso satélite está em risco, então nós fazemos uma programação de uma manobra. A manobra consiste em quê? Consiste em mudar a posição do satélite para cima ou para baixo, de forma a evitar a colisão com esse objeto. Essa manobra é então enviada para a gente, para mim, né, para o controlador de satélite. Quando o satélite passar por cima da estação, eu vou mandar essa manobra, ativar essa manobra para ela acontecer no tempo previsto. O satélite vai então ligar ali o seu propulsor e mudar de posição para evitar então essa colisão. Daí a gente pega de novo esses dados, analisa e vê se corrigiu o suficiente e assim por diante. Então, esse controle, né, desse tráfego espacial também é uma coisa que é feita dentro do INPE para prevenir colisões com os nossos satélites. Olha,
Muita informação legal e muito interessante. Bom, gente, como vocês puderam ver, ficou claro que o centro de rastreio e controle de satélites é extremamente importante para todo o ciclo de vida do satélite, especialmente depois que ele foi lançado. Então eu queria agradecer muito a Cláudia por compartilhar um pouquinho desse conhecimento com a gente hoje. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem mandar para a gente sugestões do que a gente pode comentar sobre. A gente pode completar esse conteúdo com mais coisas no nosso canal, nas nossas redes sociais. E hoje a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês gostem. E antes de finalizar o nosso episódio, eu queria pedir que vocês deixem o seu like. Ajuda muito a gente saber se vocês estão curtindo e também ajuda o YouTube saber se isso é um conteúdo legal ou não de recomendar para as pessoas. E além de dar uma curtida, vocês podem também comentar aqui, interagir com a gente, mais dúvidas, perguntas. E se você achar que foi um vídeo legal, conteúdo interessante, compartilha com alguém que também ajuda muito a gente aqui desse lado. Tá bom, gente? E por hoje é isso. Muito obrigada. Beijo, abraço, obrigada. E estamos por aqui. Até. Tchau! Tchau!